Ligação, uma hora dessa, eu resolvendo as coisas. Oi, amiga. Mulher, eu tô aqui no centro da cidade, fazendo umas compras, fazendo a feira do mês, mas tá tudo muito caro, não tô achando nada barato pra comprar. Mas eu fiquei sabendo, minha querida, que a gente não precisa mais se preocupar com o preço das compras. Fiquei sabendo que vai abrir um atacarejo maravilhoso aqui em Nicó, com o melhor preço da cidade, viu? Que é o Zé Paraibano, minha filha. Ele vai inaugurar nesse mês com várias ofertas aqui para a população aproveitar. E eu já vou aproveitar e fazer minhas compras do mês lá. E eu, que não sou besta nem nada, vou fazer minhas compras todo mês lá, para garantir economia, qualidade e encher o carrinho. E o endereço, amiga, é super facinho de achar. É em frente às lojas Americanas, bem no centro da cidade. Fala, gente! Trazendo aqui uma novidade para você que pensou que não tinha mais solução. Você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, artrite, artrose, esporão, diretamente aqui, ó, tecnologia nova, desinflamar, a máquina que vai desinflamar você, tá? Tem esse laser, né, para coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, fibromialgia. Tem também o laser para você que sofre de endometriose, mioma e pólipo, também como corrimento vaginal recorrente. E você que sofre de intestino preso e hemorroida, nós também temos o tratamento a laser fototerapia, certo? Desinflamar para você que achou que não tinha solução, agora tem. Icó e toda a região. Realizar procedimentos estéticos é essencial para manter a saúde e jovialidade da sua pele. O skincare adequado pode garantir a durabilidade do seu procedimento. Vou te dar uma ótima dica para a sua rotina diária. Investir em um bom hidratante vai garantir a manutenção do seu procedimento, assim como melhorar cada vez mais o aspecto da sua pele. No Trailer dos Amigos, em Icó, Ceará, tem de tudo com o menor preço e o melhor atendimento da cidade. Temos self-service, PF caprichado e aquele churrasco de primeira, tudo isso com aquele sabor caseiro que você ama. Vem pra cá e comprove. Rapaz, aqui é a extensão da minha casa, que eu moro aqui em frente, assim, amizade com o Estênio, com o churrasqueiro aqui, o Bicudo, com todo mundo da casa. Então aqui a comida é boa, tranquila aqui, o local é excelente. Todo dia tá aqui. Se eu não estiver aqui, eu tô viajando. Trailer dos Amigos. Estamos localizados em frente ao Fórum de Icó, Ceará. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além das vendas. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado, que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem.
Eu vou te convencer a ser um cliente imune neste ano de 2025. Nós temos um atendimento humanizado, a melhor equipe de profissionais para atender você e sua família, uma estrutura incrível para a sua criança, como também nós temos um rigor técnico, conservação da temperatura destas vacinas, as melhores vacinas e todo um atendimento especializado para cada paciente. Venha conhecer a Imune. Nós estamos te esperando. Boa tarde. Boa tarde a todos os que estão do outro lado, os nossos telespectadores. Boa tarde a todos os irmãos, a Igreja do Senhor reunida neste lugar. E boa tarde, como diria Jesus, a paz esteja convosco. E assim, nesta tarde, com muita alegria, iniciamos este programa, Amor em Ação. Aleluia. Um programa da Igreja Bereana Nacional, apresentado por mim, a pastora Socorro, para celebrar o glorioso, o precioso, o honroso, o majestoso nome de nosso Senhor Jesus. Então, nós queremos celebrar a dádiva deste benefício de estar com vocês mais uma vez, né? Dessa ajuda divina, do Senhor ter nos sustentado até aqui, para que pudéssemos professar sua bendita, gloriosa, sacrossanta, poderosa palavra. Assim, nós iniciamos como deveras fazemos, com oração. E assim, convidamos você para orar conosco. Assim, meu Deus, em nome de Jesus, o teu Filho amado, o Filho de Deus bendito, nós queremos nesta hora, Senhor, nos apresentar diante de Ti, meu Deus, para cultuar o Teu nome, Te adorar, celebrar, dar a honra devida ao Teu nome, Senhor. E aqui, meu Deus, estendemos as nossas mãos em adoração e dizer que só o Senhor é Deus, Criador dos céus e da terra, Deus magnífico, Deus todo-poderoso, Deus Pai de Abraão, Isaque e Jacó, Deus, aleluia, que operou proezas no passado e continua operando hoje. E assim, meu Deus, pelo Teu eficaz poder, Senhor, nós estamos aqui curvados diante de Ti para iniciarmos este programa. Vem nos ajudar, vem nos socorrer, vem nos dar, meu Deus, a porção, aleluia, dobrada da unção do poder do Teu Santo Espírito, para que os nossos lábios, Senhor, santificados e consagrados a Ti, meu Deus, possam honrar o Teu nome na celebração e na proclamação da Tua palavra, do Teu querigma. Abençoa, meu Senhor, todos quantos estão aqui ao meu redor, os que estão do outro lado, meu Senhor, os que vão compartilhar, os que vão se inscrever na TV Princesa do Vale, os que vão dar sugestões, os que vão, ó Deus querido, receber o milagre que vem da Tua parte, Senhor, porque nós não esperamos em homens, nós não confiamos em homem, nem em governadores, Senhor, nem príncipe, mas no Senhor, que é o nosso guarda, que é o guarda de Israel. Assim, meu Senhor amado, em nome de Jesus, eu oro por nossa cidade,
Eu oro, meu Senhor, pelos nossos cidadãos. Sim, meu Deus, que haja paz na nossa cidade, nos lares, meu Senhor. Que haja paz, Senhor, aleluia, em cada coração nesta tarde. Por mais aflito que esteja, por mais desesperançado que esteja, nós oramos ao Senhor, crendo que a nossa esperança será renovada nessa tarde e que nós não desistiremos das promessas de Deus que serão, aleluia, alcançadas por nós, porque fiel é aquele que prometeu e promete. Amém, amém. Pois é, vamos convidá-lo para que você e eu possamos fazer menção da palavra de Deus no Salmo 122. Este salmo que fala sobre nós orarmos pela paz em Jerusalém. E assim, é um salmo pequeno, mas um salmo que fala muito aos nossos corações, porque é a palavra de Deus e esta palavra sempre ela nos ensina lições preciosas e ela nos convida a cantar. O povo de Deus está em peregrinação até chegarmos à terra prometida, ou seja, a Canaã celestial. O povo de Deus é chamado a andar em passo de fé, a fazer sua jornada diária, em dando graças, em oração, e orando pelo bem daqueles que nos rodeiam, pelo bem daqueles que amamos, pelo bem daqueles que queremos bem. Então, a palavra de Deus nesta tarde diz assim, quem tiver sua Bíblia, abra, por favor, e vamos reverenciar a palavra de Deus escrita. Diz assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro das portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Outra tradução vai dizer, em teus palácios. Em favor dos meus irmãos e amigos, direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Aleluia, glória a Jesus. Uma palavra curta, mas também tremenda. Nós sabemos que os salmos são canções, são louvores, são orações, e que muitos homens de Deus, inclusive Davi, né, celebravam e festejavam e se alegravam e colocavam nos seus lábios o que ia no seu coração, no âmago da sua alma, para falar da grandiosidade de Deus, dos seus benefícios, do seu auxílio e livramento em tempos de guerra. Mas esses salmos aqui, a partir do Salmo 120, eles são comumente conhecidos como salmos de peregrinação, ou cânticos de peregrinação. Ou seja, cânticos de degraus. O povo de Deus tinha vindo do cativeiro, e quando ele subiu a Jerusalém, aleluia, a cidade santa, a cidade sagrada, por sinal, é a cidade sagrada para 3 grandes religiões, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Por quê? Porque nosso pai Abraão, pela fé, né, é o pai dessas 3 grandes nações. Então, ele é o nosso pai na fé. E, assim como o islamismo tem o seu livro, o Alcorão, os judeus têm a Torá, nós temos a Bíblia Sagrada, o Antigo e Novo Testamento, aleluia. E nós aqui, neste salmo, entendemos que a nossa alegria interior, essa virtude que diz o apóstolo Paulo, alegrai-vos outra vez, alegrai-vos no Senhor, eu vos digo, aleluia.
É uma virtude que caracteriza o crente, porque mesmo em dias difíceis, em circunstâncias caóticas ou trágicas, nós temos que ter essa alegria. E a alegria maior é quando vamos à casa do Senhor, porque nós devemos, diz a palavra, congregai-vos, meu povo. Então, nós sabemos que quando a gente se reúne com os familiares, né? E que a gente diz uns aos outros, vamos à casa do Senhor, esta alegria inundante, essa alegria coletiva, aleluia, nos faz chegar na casa de Deus já glorificando o nome do Senhor, dizendo é uma rajada de glória e de aleluia. Porque o Senhor está no seu santo templo. Calai-vos, diz a palavra, todos diante dele. Eu me alegro demais. E assim, vamos à casa do Senhor. Muitos têm desistido nesses tempos midiáticos em que muitas fake news, muitas mentiras, muitas homens e mulheres que falam, vou dizer, me perdoa a palavra, muita besteira, que não é bíblico, e que fica escutando um e outro, e as pessoas esfriam na fé, porque acreditam no que estão vendo e ouvindo, né? E se afastam das igrejas. As igrejas, de um modo geral, hoje nós podemos dizer que estão vazias. Depois da pandemia, o crente ficou em casa e, além do que, o que nós sabemos, né, de muita exploração, ou seja, a casa de Deus tem agora se tornado uma empresa. Além do que, não só uma empresa, mas uma plataforma, um balcão de negócios, onde ali eles negociam ou negociatas de emprego, de votos vendidos, de venda, né? É uma verdadeira simonia. A reforma surgiu exatamente para que fosse derrubado por terra aquela simonia, que era a venda de indulgências, que você comprava sua casa no céu, você comprava sua passagem, ia para o purgatório, do purgatório você ia para o céu, não tinha mais inferno. Então, quanto mais vendesse santinhos, vassoura ungida, feijão ungido, pedaço de tijolo, água trazida de Israel e campanhas e mais campanhas que são feitas que não tem o Senhor como centro, ou seja, que a vida do crente não é cristocêntrica, aí sim acontece todo tipo e as pessoas não enxergam mais aquela igreja ilibada, impoluta, como diz a Bíblia, quem é esta morena que vem pelo deserto com o estandarte da vitória na mão? O povo não entende mais isso, porque hoje, se a gente perguntar, se alguém lhe perguntar que você é crente e você for preso porque você é crente ou evangélico, você tem provas de que eu sou crente? Será que tem? Na nossa vida, na vida daqueles que nós conhecemos, será que há provas verdadeiras, testemunhais, de que nós verdadeiramente somos crentes? Então, são indagações, meu querido, que não dá tempo para a gente adentrar, mas que nós só entendemos que diz a palavra, nossos pés se encontram dentro de tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade firmemente estabelecida. Graças a Deus, em meio a esse mundo de guerra, por mais que tenha sido atingido nesses últimos dias, nós sabemos que é uma cidade compacta, a cidade de Davi, que foi construída sobre a rocha do Monte Sião, e que Jerusalém é aquela cidade que foi construída, né, tomada por Davi, dos Jebuseus, por isso que recebe esse nome, e que ela é construída sobre 7 montes, ao redor de 7 montes. Então, meus queridos, a igreja do Senhor Jesus, no Novo Testamento, ela nasce em Jerusalém. Jesus tinha dado ordem que eram para permanecer em Jerusalém. Porque em Jerusalém eu derramarei do meu poder, do meu Santo Espírito. E ali a igreja nasceu, ali a igreja permaneceu unida, reunida em oração. E ali eles peregrinaram e caminharam e marcharam até os confins da terra. Aleluia. Então, meus queridos, nós sabemos que quando nós temos os nossos pés estabelecidos, quando nós temos segurança de que os nossos 2 pés, não é só um, às vezes tem um dentro e outro fora.
E são aqueles crentes que não têm testemunho fiel. Nasceram e acham que pode fazer tudo o que faziam antigamente. E não. As coisas velhas já passaram, eis que tudo fez novo, né? Viver em Cristo é a necessidade de cumprirmos a carreira da qual nós fomos chamados. Então, diz a palavra, para lá sobem as tribos do Senhor. Por quê? Porque todo ao redor, né, se sobem, está situada em vários montes, nós temos que subir. E subiu como? Adorando. E subiu alegremente. E subiu dando graças. Lá diz assim, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel, a Jacó. Nós temos ainda hoje que dar graças. E subir alegremente, dando graças, aleluia, para que a nossa esperança seja renovada, para que a nossa fé seja avivada, para que nosso coração seja aquecido e que nós agora, aleluia, sobretudo, possamos dizer que nós adoramos ao Deus de Israel. Nós não vamos por homem, nós não vamos por pastores midiáticos, ricos, missionários que chegam, faz a festa, recebe aquele dinheiro, ou por cantores que cobram fortunas nas igrejas. Olhe lá, se você não botar o dinheiro, pelo menos 60%, 70%, eles não vão não. Querem os melhores hotéis, querem os melhores, vamos dizer, elogios, mas para fazer a obra de Deus de graça não querem fazer. Mas nós temos que entender, esta é a palavra nesses últimos dias, né? Que diz a palavra que eles vinham do cativeiro. E então, do Salmo 120 ao 134, são 15 salmos que falam desses degraus, né? Desses cânticos de peregrinação que os crentes subiam louvando ao Senhor e adorando e dando graças. Dando graças por quê? São muitas e muitas bênçãos recebidas do Senhor. Graças por suas promessas. Graças por suas bênçãos sobre bênçãos. Graças pela porção dobrada do seu Santo Espírito. Graça pela tão grande salvação. Graça por ter sido salvo pela fé. Graça porque o Senhor Jesus se doou, se entregou por nós, aleluia, para o perdão de nossos pecados. Ele morreu na cruz, aleluia. Então nós damos graça pelo dia de hoje, pelos olhos que veem, pelos olhos que contemplam. Damos graça pela família, pelo casamento, pelos nossos filhos. Damos graça, aleluia, pelo anoitecer, pelo amanhecer, que são as coisas mais simples, pelo suprimento diário, pelo pão diário. Damos graça pela palavra de Deus, o evangelho do amor. Nós damos graças, aleluia, porque a gratidão também é uma virtude. A gratidão, aleluia, e reconhecer que o Senhor se agradou de nós, isso é maravilhoso. Que o seu amor inundante, preveniente da cruz do Calvário, nos achou e nós o recebemos, e todos aqueles que o receberam, isto é, aleluia, ele os fez filhos de Deus. Esse é o Deus que nós servimos, que nos chamou, que nós somos servos. Graças por sermos servos, graças por vivermos em comunhão, graças pela unidade da igreja, por mais que haja denominações. Mas aí, a palavra de Deus diz assim, lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa de Davi. Hoje nós sabemos que este é o tribunal de Cristo, que vai nos julgar, que vai nos absolver ou condenar. É o juízo de Deus sobre nossas vidas, porque o inimigo de nossas almas não tem poder sobre nós. Por mais que ele seja o acusador de nossas vidas, nós temos um Deus que é advogado, aleluia, que é juiz, aleluia, e bispo de nossas almas. E assim, este salmo se divide em duas partes. A primeira parte é aquela que nós vamos à casa de Deus dando graças. A segunda é sobre oração. Aí a palavra começa no verso 4. Orem pela paz de Jerusalém. Então, meu amado, minha amada, meu irmão, você tem orado pela paz de Jerusalém? Você tem orado pelas igrejas, orado pelos pastores, pelos missionários, pelos evangelistas, pelos diáconos, orado pelas mães que têm sofrido, orado pela nossa sociedade que tem sido
vamos dizer, frustrada em seus desígnios, de perderem seus filhos para o crime. Você tem orado para as drogas? A palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. Orar, aleluia. Disse Lutero, é o suor da alma. Orar é o nosso momento mais íntimo de comunhão com o Senhor. Um momento de prostração, de revelação, de adoração e de submissão, de intimidade com o Senhor. Então, meus amados, quando nós oramos, a palavra de Deus declara: vivam em segurança aqueles que te amam. Aleluia. Que nós possamos ter esse amor a Sião. Aleluia. Aos montes de Israel. Que nós possamos amar aquela cidade, mas também nós não vamos orar só por Jerusalém. Vamos orar pela paz do mundo, pela paz dos nossos lares, pela paz entre pais e filhos, e mães e filhos. Nós temos que orar porque o inimigo tem se levantado no poder das trevas para separar, para trazer ódio, disseminar a soberba, o orgulho, a falsidade, disseminar a separação entre os irmãos. Então que nós oremos, essa é a nossa missão, orar, aleluia, e orar sempre, e hoje e amanhã, pela paz de Jerusalém e pela paz do mundo. E aí há uma declaração do salmista quando ele diz: haja paz em ti, haja paz dentro dos teus lares, haja paz dentro dos teus muros, haja paz dentro do teu coração, haja paz nas tuas casas, haja paz mesmo dentro do presídio, haja paz na nossa cidade, haja paz para aqueles que não estão perturbados, que estão perdidos, que não sabem para onde vão. Haja paz, porque a paz é uma virtude, aleluia. Que quando Jesus, sempre que chegava para falar com seus discípulos, depois da ressurreição, antes e depois, e durante o seu ministério, ele diz: haja paz, paz seja convosco. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, aleluia. Eu venci o mundo. Toda aquela hostilidade, toda aquela perseguição, todo aquele dissabor que ele sofreu pelos judeus, pelos seus co-irmãos. Ele, aleluia, venceu na cruz, venceu a morte e chegou, aleluia, a ser ressuscitado por Deus. E hoje está à destra de Deus Pai, aleluia, aleluia, assentado, ministrando sobre nossas vidas. E eu orarei em favor dos meus irmãos e dos meus amigos. Paz seja com você. A minha dedicação, o meu desejo hoje, nesta tarde, é que você tenha paz. A paz que vem de Deus, que excede todo entendimento, que constrange a alma, que constrange o coração, que constrange o nosso íntimo, que é algo inegociável, meu querido, minha querida. Por mais que você esteja atrelado às preocupações diárias, às circunstâncias caóticas, aos dissabores diários, a toda sorte de perseguição, do poder das trevas, do poder dos laços do inimigo, das setas malignas, tenha paz, ponderação, equilíbrio, domínio próprio, porque com certeza o Senhor trabalhará por ti, aleluia. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Essa é a profissão nossa. Nós temos que buscar este bem, buscar essa vontade de servir, de ajudar, de orar, de interceder. O Espírito Santo, diz a palavra, aleluia, com gemidos inexprimíveis, ele leva as nossas orações a Deus. Quando nós não tivermos mais por que pedir, oremos em língua estranha, Deus entende. Deus sabe o que nós precisamos antes que disséssemos uma só palavra. Mas que nesta tarde, eu, sabendo que sou falível, pecadora, sabendo que não sei nada. Mas uma coisa eu sei, disse Sócrates, só sei que nada sei. Mas uma coisa eu sei, eu não sei de nada. Mas estamos aqui para aprender do Senhor. E que nós possamos, nesta tarde, ouvir a voz de Deus através desse salmo. E buscar refúgio no Senhor, até que passe as calamidades. Até porque eu penso que não vai passar. Elas vão aumentar. Desculpem o meu pensamento cético, mas elas vão aumentar.
E daí é preciso cada vez mais os seus pés estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestido da armadura de Deus, para que você encontre essa paz que o mundo deseja, mas só tem aquele que tem Jesus Cristo. E assim, em nome de Jesus, eu digo, paz seja com você. Paz seja com todos, em nome de Jesus. Assim eu agradeço, meu Deus, essa palavra, aleluia, a tua palavra que enche os nossos corações de gozo, de alegria, de paz, de perdão, ó Deus querido, de santidade, e que nos faz, Senhor, ser renovados, porque sabemos, meu Deus, que há um Deus que, aleluia, que nos vê, há um Deus que sonda os nossos corações, há um Deus que nos contempla, há um Deus que sabe todas as coisas. Assim, meu Deus, tu que conheces o meu coração, os corações dos que estão ao meu redor, o coração daqueles que sofrem, Senhor, que estão angustiados, meu Deus, que perderam a esperança, que há tanta guerra, tanta briga, ó Deus querido, todos armados até os dentes, Senhor, que o Senhor venha operar, meu Deus, até os últimos 45, aleluia, minutos do segundo tempo. Porque eu sei, meu Deus, que o Senhor vai entrar com paz. Porque a tua fidelidade dura para sempre. O teu amor dura para sempre. A tua graciosa bondade dura para todos sempre. Amém, queridos? Amém. E assim, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, não deixe de dar suas sugestões. E faça com que o nosso programa possa ter várias e várias visualizações. Seja solidário conosco. Seja um ajudador desta obra. Nós precisamos que você continue conosco, dando o seu like, né? Curtindo. E com certeza nós reconheceremos e agradeceremos a Deus por este amor conosco, para conosco. Amém, né? Amém. Assim, vamos louvar o Senhor com alegria? Vamos louvar, aleluia. É adorador por excelência? É o primeiro, irmão? Aleluia, Pai do Senhor, irmão Antônio. Que bênção, né? Nós hoje, irmão Antônio, estamos só nós dois no programa. Verdade. O irmão Antônio nos sugeriu, pastora, vamos, né, interagir no programa. E eu sei que devido a essas minhas limitações em relação à doença, eu estou em vias de fazer uma cirurgia e gostaria que vocês todos orassem por mim. E amém. Que o nosso Deus nos desse, né, essa viabilidade, vamos dizer, de nós chegarmos mais juntinhos dos outros para trazermos para falar para vocês. É porque nós confiamos bastante no pastor Luciano, na pastora Morgana. Hoje eles não estarão aqui conosco. Nós, com certeza, sentimos muitas saudades, porque estão de férias e, como sempre, estão ali em Fortaleza com nossos netos lindos que nós amamos, Tiago e o Felipe, e nós só queremos dizer que amamos vocês e que estamos com bastante saudade. Voltem logo. Aleluia. Esse programa, né, é a cara de vocês, né? Assim, irmão? Com certeza, pastora. Pois então, nós temos o irmão Felipe que vai ir louvar. Minha irmã pediu até para eu mandar um alô. Te amo, minha irmã Elcina, missionária Elcina, vem louvar também, né? Um hino chamado Daniel. Muito bem, né? Então, nós só temos que agradecer a Deus essas coisas lindas, né, que nos rodeiam. Quero mandar um alô para a minha neta Rebeca. Eu estive ali com ela no aniversário do meu bisneto, né? É um benefício, né? O Senhor nos trazer em longevidade, irmã Marcela, até aqui para celebrarmos um ano daquela vidinha tão linda, tão sábia e tão cheia de graça, né? Tão cheia de muita lindeza e pureza. Assim, um abraço grande no Isaac, no Heitor, neste casal abençoado, no meu filho Mohan, e assim também na minhas netas Rebeca, Radassa e Sofia, e também o meu filho Moisés, né, que está ali, em breve também vão vir para dar entrevista aqui, montar ali um escritório cartorário, né, para resolver esses assuntos fácil do dia a dia, que tem a ver com escrituras, procurações e mais outros assuntos, né? A Raquel também e meu neto Abraão. Olha, eu festejo a paz que há em nossos corações, aleluia, do meu esposo, o pastor Edmir, e o meu em relação a vocês. Nós amamos vocês e nós queremos que essa paz perdure por todo o tempo em nossas vidas, em nossa família, e que
E como nós já passamos tanto de sabores, e hoje eu lembro e estou orando por você, casal amigo, que quando o meu filho um dia esteve preso, nesta sociedade, foram os únicos que estiveram lá em casa para dar-nos apoio, para chegar junto, para dar uma palavra, para dar um afeto, para dizer que eu estendo a mão a vocês. E nós estamos orando por vocês. Não tenha dúvida. Um abraço fiel, um abraço caloroso, um abraço apertadinho do meu coração para vocês todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nessa tarde. Poucas palavras, mas de sinceridade da pastora, né? Quero mandar um abraço a todos que nos assistem nesse momento. Que Deus abençoe. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Mandar um grande abraço a João Batista lá em São Paulo, né? Lá em Birigui. E para o irmão Glauber Brito lá em Jussara, Goiás. Vai ser 2 louvores aqui. Pode soltar. Aleluia! Recebe, Senhor, Brasil nessa tarde, ó Pai. Quero dar o melhor de mim. Quero lhe oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Louvado seja o teu nome nessa tarde. Aleluia. Quero dar o melhor de mim. Quero lhe oferecer, aleluia, sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Se você não vai, também canta. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nos ensina a ser bendito nessa terra, ó Pai. Aleluia. Cante comigo assim, ó. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos obedecer, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que as suas bênçãos chegará. Bendito serei na terra, bendito serei, olha, quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, aonde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Aleluia! Nos ensina, Senhor, a obedecer a tua voz nessa tarde, ó Pai. Oh Deus, aleluia! Se eu atentamente ouvir a Deus e os mandamentos eu obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Aleluia. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que as suas bênçãos chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, aonde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, aonde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, aonde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer
Quando eu obedecer a sua voz. Aleluia! Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui no programa Amor em Ação. Que o Senhor possa estar abençoando a pastora nesta tarde, a todos os telespectadores que nos assistem, que possa estar abençoando. Amém. Glória a Jesus, muito boa tarde a todos os telespectadores, a paz do Senhor. Estou eu aqui nesta tarde, como ministra do Evangelho, e nesta hora eu quero orar mais uma vez, pedindo ao Senhor misericórdia sobre esse momento sublime, sobre o poder da minha pessoa, da minha fala, e de tudo aquilo, Senhor, que o Senhor quiser fazer nesta tarde através do Teu Evangelho e do Teu poder. Nos abençoa com o Teu poder, com a Tua unção, com a graça do Teu Evangelho sobre nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Quantas, podemos dizer assim, falta faz, a pastora Morgana, o pastor Luciano, mas nós vamos fazer menção da palavra de Deus nesta tarde. E peço ao Senhor ousadia, intrepidez, que Ele tire de mim todo o espírito de medo, para que nós possamos ministrar a palavra. E aí eu convido vocês para ler juntamente comigo, abrir a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 5, uma leitura bastante conhecida, uma leitura de lições preciosas, uma leitura que eu queria denominar como tema um ato de compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim vamos ler o que diz a palavra de Deus. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas, e de vez em quando descia o anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico,
fazia 38 anos, quando o viu deitado e soube, quando o viu deitado e soube que ele estava naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te e toma a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem em que havia sido curado: hoje é sábado. Não lhe é permitido, ou seja, não lhe é lícito carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido do meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Bendito seja o Senhor. Ou seja, essa leitura tem como tema a cura no tanque de Betesda. Nós tivemos um trimestre, encerrando agora, ontem, aliás, dia 25, o trimestre da revista da Escola Bíblica da EBD, ou seja, das escolas das Assembleias de Deus, tratando sobre o livro de João, o Evangelho de São João, que é o ápice, o ponto culminante, vamos dizer assim, dos 4 evangelhos. É o evangelho do amor, o evangelho da cruz, o evangelho da ressurreição. E que nós tivemos várias lições tratadas segundo as lentes do apóstolo João, segundo o olhar, né? Então, tudo aquilo que ele experienciou, viveu, ele escreveu para os gentios, para os judeus, para toda a humanidade, para que a gente entendesse que o livro de João, né, o Evangelho de São João, teve um único propósito. Foi exatamente como está escrito em João 20 e 21. Jesus realizou na sua presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. Isso é as palavras de João. Mas estes, ou seja, todos os milagres que foram relatados, né, no Evangelho de São João, foram com um propósito, com um desígnio, que diz assim: foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo tenhais vida em seu nome. Amém? Então, esta vida, ela se cumpre nesta hora, neste capítulo 5, né? Que é muito maior do que eu li aqui, que nós só temos vida por meio de nosso Senhor Jesus. É a sua eterna compaixão, é o seu poder compassivo que nos invade, que nos dá força, que nos faz ser libertos, sermos curados, sermos perdoados, sermos amados do Senhor. Então, o livro de João, 80% não tem nos evangelhos sinóticos. Ou seja, sinótico vem uma palavra de origem grega que quer dizer sinopse, que quer dizer resumo. Ou seja, os 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos que têm as suas similaridades, que têm as suas, quase que os seus mesmos eventos, as suas mesmas falas, os seus mesmos discursos. Mas o livro de João não. Mais de 80% ele foi escrito totalmente voltado
para o que João viu e ouviu, aleluia, sobre Jesus. Então, o que é especificamente de João? Por exemplo, o prólogo, né? Capítulo 1 de João vai dizer exatamente que no princípio era o verbo, aquele que era a palavra, aquele que estava com Deus, aquele que estava com Deus no princípio, que é Jesus. E esse verbo se fez carne e habitou entre nós. É específico do Evangelho de João. O capítulo 2 vai falar das bodas de Caná. É específico de João. O capítulo 3 é aquele encontro magnífico que ele tem com Nicodemos, que vai tratar exatamente do novo nascimento. Glorioso, grande capítulo, né? O 4 é Jesus tendo aquele encontro peculiar, né? Íntimo, agradável, admirável e ao mesmo tempo gostoso, vamos dizer assim, amoroso com a mulher samaritana, o 4. E o 5, que é específico também de João, é sobre o milagre ou a cura deste paralítico anônimo, que não tem o nome, mas que vai falar exatamente de como ocorreu essa festa, de como aconteceu. Então, nós iniciamos o texto começando assim, algum tempo depois. Ou seja, nós estamos na terceira Páscoa. Vai falar exatamente, era preciso que Jesus tivesse tido a sua ida da Judeia para a Galileia, da Galileia para a Judeia, retornado à Galileia, né, quando ele tem um encontro com a Samaria, mulher samaritana, e volta para a Judeia, e diz a palavra que algum tempo depois, ou seja, depois disso, daquilo tudo que aconteceu, Jesus subiu a Jerusalém. Quer dizer, ele estava na parte de baixo, né? Para uma festa dos judeus. Que festa é essa? A Bíblia não diz. Nem o apóstolo João. Mas podia ser a festa de Pentecoste, podia ser a festa dos tabernáculos e podia também ser a Pessá ou a Páscoa. Porque já no capítulo 6 nós vamos encontrar Jesus multiplicando os pães e no capítulo 7 vai haver também a festa dos tabernáculos. Então, nós vamos encontrar aqui 3 ambientes, e eles, uns diferentes do outro. Ou seja, nós vamos encontrar o ambiente que começa o autor falando de uma festa, né? O segundo momento ele diz, ambiente em Jerusalém, ou seja, existia, porque quando ele escreveu, existia, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico ou em hebraico se chama Betesda. Ou seja, nesse momento aqui é um ambiente sacrificial, porque era por onde entravam as portas, né? Aliás, entravam as ovelhas pela porta das ovelhas, para serem sacrificadas, né? E ali nós vamos agora entender que havia um tanque, e esse tanque tinha 5 alpendres, ou 5 pilares, ou 5 entradas, e ali jazia, né? Ali havia muitas pessoas que buscavam a cura, que buscavam a libertação, que buscavam o milagre. E por coincidência, o nome deste tanque se chama Betesda. Betesda é uma transliteração do hebraico ou aramaico, né, que era mais popular, de 2 palavras que quer dizer Bet, casa, e recede, misericórdia. Ou seja, esse tanque tem o nome de casa de misericórdia, casa de bondade, casa de generosidade, casa de amabilidade. Hoje eu pergunto a você, você tem um tanque em casa? Ou seja, a sua casa é essa casa solidária, onde você olha para o outro, onde você percebe o outro, ou não está ligada direto o dia todo no celular? Hein? Você só quer estar se distraindo, olhando para o celular, quando o outro precisa de uma fala, de um afeto, de um abraço, de um carinho? Tanque de Betesda, aleluia, quer dizer isso, querido. Essa casa que tem amor, que tem afeto, que tem graça, que tem bondade. E que nós vamos ver que ela, apesar de chamar-se Betesda, mas ela fazia uma propaganda falsa. E assim são muitos lares, né? Demonstram que vivem amor, que vivem união, que cuidam um dos outros, quando na verdade não acontece nada disso. E diz a palavra, ali costumava
ficar grande multidão de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Ou seja, outro ambiente. Ambiente de sofrimento, de angústia, de dor, de doença, né? Ambiente de vidas terminais que eram jogadas, que eram deixadas para lá, que eram esquecidas, que estavam perdendo a esperança porque queriam o milagre, o poder de Deus. Mas mesmo nem sabendo, né? Porque eles não esperavam em Deus, eles esperavam no anjo. E nós não vamos tratar aqui de angelologia. Nós vamos tratar, aleluia, porque a palavra de Deus e a nossa vida tem que se voltar para o que é cristocêntrico. O centro da nossa vontade, o centro das nossas vidas, o centro da nossa esperança é nosso Senhor Jesus Cristo. Se filosoficamente eu falasse, eu diria que era antropocêntrico, mas eu não quero falar disso. Então, 3 ambientes, né? Festivos, celebravam, outro onde as ovelhas eram sacrificadas, ambiente de morte, e outros onde havia doença. Isso quer dizer que a nossa vida passa por esse estágio aí. O mundo é uma gangorra. Enquanto uns nascem, outros morrem. Enquanto uns são presos, outros são libertos. Enquanto uns são curados, outros adoecem. Enquanto uns nascem, outros morrem. É a gangorra. É uma onda de sobe e desce, de alegria e tristeza ao mesmo tempo, né? De momentos fáceis, alegres, de felicidade, mas ao mesmo tempo de momentos difíceis, de momentos avassaladores, que nos derrubam, que nos faz entristecer e que nos faz amargar, porque são momentos de dores. Assim é a vida deste homem. Que a palavra, nós vamos entender que também tem 3 estágios. Primeiro nós vamos vivenciar o pensamento do paralítico, o pensamento de nosso Senhor Jesus Cristo quando viu, e o pensamento daqueles vizinhos que estavam ali ao redor, para só observar e não fazer nada, mas criticar e apontar. Então, nós temos um homem anônimo, paralítico, que estava à beira desse tanque e esperava no anjo, ou no homem que botasse ele nos braços e levasse para as águas quando o anjo chegasse e agitasse. Esse homem, ele tem um encontro profundo, arrebatador, ele tem um encontro transformador com o nosso Senhor Jesus. E eu quero dizer nesta tarde, não espere no homem. Não espere nos príncipes, não espere nos governadores, não espere no presidente da República, na Bolsa Família, nos projetos sociais. Não espere nas festas, nos bailes, no forricó. Na sua alegria não vai partir disso aí. Não espere nas coisas mundanas. Você tem que esperar unicamente em Deus, em nosso Senhor Jesus. E aí, diz a palavra, que a fala dele era para baixo, era de tristeza, era de angústia, era de dor, porque eu estou aqui há 38 anos, eu venho sofrendo, e eu quero lhe dizer que as estatísticas, tanto do Império Romano, como do período helenístico, como dos judeus, era que o homem só viveria 43, 45 anos, estourando 50. Então esse homem já estava perto de morrer, porque a sua trajetória de vida tinha sido 38 longos anos de dor e sofrimento, esperando no milagre. E você, tem esperado no Senhor? Será que Jesus pode lhe surpreender nesta tarde? E com certeza, meu querido, a Bíblia diz que, ele diz que o primeiro que entrasse naquelas águas seria curado, liberto, seria com certeza. E ninguém olhava para este homem. Será que você, nesta tarde, aí na sua casa, está sentado, pensando, por que as pessoas não me veem? Por que as pessoas não olham para mim, não me amam? Por que elas me rejeitam? Então, Jesus, vendo aquele homem, aleluia, glória a Jesus, diz a palavra que ele viu ele deitado e sobre ele vivia naquele estado. Então Jesus lhe pergunta, você quer ser curado? Uma pergunta óbvia, sem propósito, né? Como que Jesus, sabendo que aquele homem necessitava de uma cura, pergunta para ele?
Aí ele vai contar a história de que ele esperava no homem que botasse ele nos braços, botasse dentro da água, que o anjo viesse e mexesse. E aí Jesus, aleluia, contemplando aquela incerteza, aquela tristeza, aquela dor, aquele sofrimento, no ato de compaixão, diz a palavra, ele diz, toma a tua cama e anda, toma o teu leito e anda, toma o teu padieiro, toma a tua maca, se levanta, aleluia, porque Jesus sabe o que nós necessitamos e o que nós precisamos. Levanta-te, pega a tua maca e anda. Esta é a ordem do Senhor para nós, que nós precisamos ter força. Essa força, quando você está diante do Senhor, ela vem, porque a nossa força vem do Senhor, diz a palavra. Então, meu querido, minha querida, Jesus curou aquele homem no dia de sábado, e os que estavam ali ao redor ficaram indignados, porque você está aí, você, como eu ministrei a semana passada, 18 anos, uma mulher anônima numa sinagoga, estava filha de Abraão, estava presa por Satanás, mas quando Jesus liberta ela daquele mal, eles ficam lá enraivados, com raiva, indignados, porque Jesus celebrou aquela cura. Do mesmo modo é agora. Então, nós, por mais que estejamos decepcionados, né, embora você ou eu tivéssemos procurado repetidamente, aleluia, a nossa cura, mas eu quero dizer que finalmente vai acontecer. Finalmente ela vai vir, porque o que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Embora você possa entender, né, que você não recebe o milagre, o alívio, o alento, que você perca a esperança, né? O tempo certo Deus vai agir. Deus entra lá com milagre na sua vida, porque eu posso até profetizar. Espere no Senhor, espere com paciência, porque o seu milagre está próximo. Eu profetizo em nome de Jesus. Então, meus amados, nós não temos tanto tempo para falarmos, aleluia, com essas lições tão maravilhosas desta preciosa palavra de Deus. Mas eu quero aqui trazer um resumo de tudo que foi dito aqui. Primeiro, 38 anos, um longo período da sua história esperando pelo milagre. E você, quanto tempo? 5, 2, 3, 10, 15, 20 anos? Espere no Senhor, eu digo. E qual o mal que resultou na sua doença? Não é que a palavra de Deus nos garanta ou nos assegura de que porque eu estou doente foi um pecado que eu cometi. Não, não. Mas a palavra de Deus diz que este caso foi exatamente porque aquele jovem tinha feito algo contra os princípios de Deus, contra os valores da palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Então, que ele estava sem esperança, né, de cura, ele não tinha mais, então ele estava desistindo, ele estava desesperançado, mas nesta tarde Deus renova a sua esperança, ele vive, ele ressuscitou, ele está vivo para todo sempre, o túmulo está vazio, aleluia, creia nisso, meu querido, minha querida, porque o nosso Deus trabalha, disse Jesus, o meu Pai trabalha e eu trabalho também. A Bíblia diz, aleluia, que todos aqueles, mesmo mortos, estando no túmulo, ouvindo a sua voz, aleluia, aleluia, ouvirão, ressuscitarão, vivificarão, aleluia. Então essas são as palavras de vida. O que diz a palavra? Examinai as escrituras, porque haveis nela, aleluia, poder de Deus. Então que você possa entender que o poder da palavra de Cristo ainda é para hoje. Ela é verdade, ela é inerrante, ela é inefável, ela é poderosa, ela edifica, ela protege, ela cuida, ela assegura, ela nos alegra, ela nos vivifica, ela nos aquece, ela nos instrui, ela nos ensina, ela nos faz refletir, ela nos faz amar, nos faz perdoar, nos faz, aleluia, ser solidários. Então, aquele homem precisava de um homem, e você está precisando de uma mulher, do filho que olhe para você, que fala com você? Não se preocupe, busque Jesus, que Ele fala com você, Ele se revela para você, é o Deus de autorrevelação, aleluia, aleluia. E a responsabilidade para encerrar é minha e é sua. Nós que nascemos de novo, pela fé em Cristo Jesus, aí damos graças a Deus, porque não foram nossas obras que nos, aleluia, fez nascer de novo, mas as obras poderosas, aleluia, criadoras, as obras, aleluia, feitas
sofridas por nosso Senhor Jesus e nos trouxe tão grande salvação, aleluia. E a nossa responsabilidade agora é prosseguir em fé. A nossa responsabilidade agora é saber que nós não devemos pecar mais, disse Jesus, não peques mais, porque Jesus sabia o motivo, a causa e deu o diagnóstico de que ele estava doente durante aquele tantos anos, porque exatamente ele tinha feito algo contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. Mas eu quero lhe dizer, você que não recebeu o seu milagre, eu quero encerrar esta palavra, aleluia, trazendo à nossa memória as palavras de Abacuque, aleluia, aleluia, sobre todo e qualquer mal que nos rodeie, toda e qualquer circunstância adversa que venha sobre nossas vidas. Diz ele assim: mesmo que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, mesmo faltando a safra das azeitonas, mesmo ainda não havendo produção de alimento nas lavouras, e nem ainda, aleluia, as oliveiras no curral, nem bois nos estábulos, nem ainda assim, aleluia, haja mugido do gado, mesmo assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Glória a Jesus. Meu querido, mesmo que lhe falte tudo, mesmo que não tenha acontecido o que você espera no Senhor, se alegre, esta é a palavra de ordem, se alegre no Senhor, exulte, porque Ele faz os seus pés como da serva, aleluia, da corça. Creia verdadeiramente no milagre do Senhor, porque Ele está próximo, porque o reino de Deus, aleluia, não é por força nem por violência, mas diz o Senhor, pelo meu Espírito. E assim que você possa meditar na palavra, meditar nas Escrituras e saber que o nosso Deus é o único Deus salvador, aleluia, que cura, que liberta, que salva e que ressuscita. E que nós, aleluia, estejamos, aleluia, de braços erguidos, aleluia, como mendigos, mesmo já dando graças a Deus e louvando e adorando, porque, aleluia, o nosso futuro está nas mãos de Deus, o nosso amanhã está nas mãos de Deus e suas promessas são infalíveis e é possível, aleluia, é por isso que eu prossigo, é por isso que eu resisto, é por isso que eu não desisto, mesmo ainda que me falte tudo, eu ainda continuo crendo no Deus todo soberano, todo poderoso, todo salvador, aleluia, criador dos céus e da terra. Amém, amém, amém. Assim, em nome de Jesus, eu oro, agradecendo pelo poder da palavra, esta cura, essa libertação. Ah, Senhor, que o Senhor entre com providência nos lares, meu Deus, que aqui, ó Deus querido, nós possamos nos derramar diante de Ti, para buscar em Ti, Senhor, o Teu favor, e nós possamos ser alcançados pela Tua mão, boa mão estendida, mão de poder, mão de graça, mãos, demasiadamente misericordiosa. Ah, Senhor, que nós sejamos, aleluia, alcançados pela Tua infinita compaixão, meu Senhor. Pelas Tuas infinitas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos e continuarmos pelejando, esperando pelo Senhor, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha nos buscar, em nome de Jesus. Amém, amém. Até a próxima quinta-feira, que Jesus nos dê graça e nos alimente até lá e nos fortaleça para que possamos estar aqui com vocês. Em nome de Jesus, amém. Receba o meu abraço, que o meu coração está inundado de amor por todos vós. Tende paz uns com os outros, meus queridos. Amem uns aos outros e até a próxima quinta, em nome de Jesus. Você sabe qual a importância de ter um bom score de crédito? O score de crédito é uma pontuação que indica a reputação do consumidor no mercado. Se você tem um nome sujo, consequentemente seu score é baixo. Mas você sabia que ao limpar seu nome, o seu score aumenta? Com o Limpa Nome Clavel, além de aumentar o seu score, a gente apaga o seu histórico negativo de crédito e tem várias vantagens. Algumas delas são o financiamento da sua casa, financiamento do seu carro, moto, conseguir aquele empréstimo, ou até um cartão de crédito, ou comprar em crediário. Quer saber mais? Entre em contato com a gente pelo link da bio.
O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso. São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem um profissional qualificado para ser uma das maiores referências desse país. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa. Você, cearense. Tem uma estrutura que até agora eu tô sem palavras para descrever. É magnífico. É tipo sinônimo do novo hospital. Magnífico. Governo do estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além das vendas. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado, que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem. Produtor Rural, começou a primeira etapa da atualização dos cadastros de rebanhos. O governo não para de trabalhar pelo futuro do seu negócio e chegou a vez de fazer sua parte para manter nosso estado na zona livre de febre aftosa sem vacinação. Atualização obrigatória para criadores de bovinos, caprinos, suínos, bubalinos, abelhas, aves, peixes e camarões. Você tem até dia 30 de junho para atualizar o cadastro do seu rebanho junto à Adagre, Governo do Ceará e parceiros. Olá pessoal, tudo bem? Aqui na loja MM Instalações a gente encontra com uma grande variedade em todo tipo de materiais elétricos e hidráulicos. Como também contamos com uma equipe especializada para fazer todo tipo de instalação elétrica e hidráulica em sua residência ou comércio. Vamos conosco conhecer mais um de nossos serviços? Uma parte de nossa equipe está aqui hoje realizando toda a troca de iluminação e tomadas do salão de Lisandra Cabeleireira. Para você de qual região que está precisando de fazer sua instalação com qualidade, procure a MM Instalações, Rua Francisco de Paula, 1367. Segurança e confiabilidade. Atenção você que tem sua carteira assinada e quer fazer o seu empréstimo consignado. Nós aqui da GB Mais Crédito largamos na frente com essa novidade. Você que quer fazer o seu empréstimo, venha, faça a sua simulação. A nossa equipe aqui da GB Mais Crédito está em todo vapor fazendo as simulações para o público. Venha, nos procure pelo contato que vai estar aparecendo aí embaixo e veja a sua melhor simulação, a melhor oferta para você. É isso aí, já estamos com a menor e a melhor taxa do mercado. Nossa localização fica exatamente na Travessa Dona Alderir, de número 354, primeiro andar, sala 3. Venha já conferir o seu empréstimo consignado no crédito do trabalhador. Atenção, nós que fazemos o Hotel Ribeiro dos Icós estamos preparando uma grande novidade para esse Dia dos Namorados. Acompanhem nossas redes sociais e vejam tudo o que iremos propor.